Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: Inciso 1. A soberania. Inciso 2. A cidadania. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Explicação. O primeiro artigo da Constituição do Brasil diz que o país é uma república federativa, o que significa que é formado pela união de vários estados, municípios e o Distrito Federal. Além disso, o Brasil é um Estado democrático de direito, o que significa que as leis e a forma de governo são baseadas nos princípios da democracia e do respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Os fundamentos do país, ou seja, as bases em que ele se apoia, são mencionados a seguir. Soberania. Isso significa que o Brasil tem autonomia e poder para tomar decisões dentro do seu território, sem interferência de outros países. Cidadania. É o conjunto de direitos e deveres que os cidadãos brasileiros possuem. Isso inclui o direito de participar na vida política do país, como votar e ser votado. Dignidade da pessoa humana. Todos os seres humanos têm o direito de serem tratados com dignidade, ou seja, com respeito e consideração pelos seus direitos e pela sua individualidade. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho é valorizado no Brasil, pois é uma forma de sustento e de desenvolvimento econômico. Além disso, a liberdade de iniciar um negócio ou empreendimento também é reconhecida e valorizada. Pluralismo político. No Brasil, existem diferentes correntes e grupos políticos, o que significa que há espaço para diferentes ideias e opiniões. Isso é importante para garantir a diversidade e a participação democrática na política. Por fim, o parágrafo único diz que todo o poder político do país emana do povo, ou seja, dos cidadãos brasileiros. Esse poder pode ser exercido por meio de representantes eleitos, como os políticos que são escolhidos nas eleições, ou diretamente pelos cidadãos, em situações especiais. O importante é que o poder seja exercido de acordo com o que está estabelecido na Constituição brasileira. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 2º diz que no Brasil existem 3 poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esses 3 poderes são independentes uns dos outros, o que significa que cada um tem suas próprias funções e responsabilidades, mas também precisam trabalhar em harmonia. Vamos entender o que cada um desses poderes faz. Poder Legislativo é o responsável por fazer as leis do país. Ele é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Os parlamentares, deputados e senadores, são eleitos pelo povo e têm a função de discutir e votar propostas de leis,
como projetos de lei e emendas constitucionais. Poder Executivo é o responsável por executar as leis e administrar o país. Ele é exercido pelo Presidente da República, que é eleito pelo povo. O Presidente e os seus ministros têm a função de governar o país, tomar decisões e implementar as políticas públicas. O Poder Executivo também inclui órgãos e instituições que auxiliam na administração, como as secretarias e autarquias. Poder Judiciário é o responsável por aplicar as leis e garantir a justiça no país. Ele é exercido pelos juízes e demais magistrados. O Judiciário é composto por diferentes tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça Estaduais. Esses tribunais têm a função de julgar casos, resolver conflitos e interpretar as leis de acordo com a Constituição. Portanto, os três poderes da União trabalham de forma independente, mas também em harmonia, cada um com suas atribuições específicas. O Legislativo cria as leis, o Executivo as executa e o Judiciário as aplica e garante a justiça. Essa divisão de poderes é importante para evitar o acúmulo de poder em uma única pessoa ou instituição, garantindo a separação e o equilíbrio entre eles. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 3º estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos entender cada um deles. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso significa que o Brasil busca promover uma sociedade onde as pessoas sejam livres para expressar suas opiniões, onde haja justiça para todos e onde haja solidariedade entre as pessoas, ou seja, que haja apoio e ajuda mútua. Garantir o desenvolvimento nacional. O objetivo é promover o crescimento e o progresso do país em diferentes áreas, como economia, educação, saúde, infraestrutura, entre outras. Isso visa melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer o Brasil como nação. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O Brasil busca combater a pobreza e a exclusão social, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a condições dignas de vida, como moradia, alimentação, saúde, educação e trabalho. Além disso, busca reduzir as desigualdades entre diferentes grupos sociais e entre as regiões do país, promovendo uma distribuição mais equitativa de recursos e oportunidades. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, o objetivo é assegurar que todas as pessoas sejam tratadas de forma igual, independentemente de sua origem étnica, raça, gênero, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Busca-se uma sociedade inclusiva, onde todos tenham direitos e oportunidades iguais. Esses são os objetivos fundamentais do Brasil, estabelecidos pela Constituição. Eles representam os valores e os propósitos que o país busca alcançar para garantir uma sociedade mais justa, igualitária e solidária, onde todos tenham oportunidades e sejam respeitados, independentemente de suas características ou condições. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4. Não intervenção. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6. Defesa da paz. Inciso 7. Solução pacífica dos conflitos.
Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O artigo 4º estabelece os princípios pelos quais a República Federativa do Brasil guia suas relações internacionais. Vamos entender cada um deles. Independência nacional. O Brasil busca manter sua autonomia e soberania como nação, ou seja, tomar suas próprias decisões sem interferência externa. Prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos são priorizados nas relações internacionais do Brasil. Isso significa que o país valoriza e promove os direitos fundamentais das pessoas, como a dignidade, a liberdade, a igualdade e a não discriminação. Autodeterminação dos povos. O Brasil respeita o direito dos povos de decidirem sobre seu próprio destino, sem interferências externas. Cada povo tem o direito de escolher suas formas de governo, seu sistema político e seus caminhos de desenvolvimento. Não intervenção. O país defende o princípio de não interferir nos assuntos internos de outras nações. Isso significa respeitar a soberania e a autonomia de cada país para tomar suas próprias decisões. Igualdade entre os Estados. O Brasil busca tratar os outros Estados, ou seja, outros países, de forma igualitária, sem discriminação ou privilégios. Todos os Estados devem ser considerados iguais em suas relações internacionais. Defesa da paz. O país promove a paz e busca evitar conflitos armados. Acredita-se que a paz é fundamental para o desenvolvimento e a prosperidade dos povos. Solução pacífica dos conflitos. O Brasil busca resolver eventuais disputas e conflitos com outros países por meio de meios pacíficos, como a negociação, a mediação e o diálogo, em vez de recorrer à violência. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. O país rejeita o terrorismo, ou seja, atos de violência e destruição indiscriminados, assim como o racismo, que é a discriminação baseada na raça ou origem étnica de uma pessoa. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil busca cooperar com outros países e povos para promover o desenvolvimento e o progresso global. Isso inclui a troca de conhecimentos, recursos e tecnologias em benefício mútuo. Concessão de asilo político. O país está aberto a receber pessoas que estejam buscando proteção de perseguições políticas em seus países de origem. O asilo político é concedido a pessoas que estão em risco de serem perseguidas por suas opiniões políticas ou atividades. Além disso, o parágrafo único estabelece que o Brasil busca a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com o objetivo de formar uma comunidade latino-americana de nações. Isso significa que o país busca estreitar os laços e promover a cooperação entre os países da região para o benefício mútuo e o fortalecimento da União Latino-Americana.